Bom dia, queridas. Bom dia, amigos do canal. Bom dia a você que faz parte deste crescimento. Bom dia a você que faz parte desta família, que já somos 264 inscritos. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus porque Ele tem tocado no seu coração e você tem se inscrito, tem deixado o like. Eu agradeço aos comentários. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Glória a Deus, aleluia, por tudo de bom, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, não é mesmo? Sabemos que se chegamos até aqui é porque Deus tem se compadecido, Deus tem feito, tem olhado para este canal com amor, com carinho, porque o que eu faço é o que eu gosto, de trazer aqui a mensagem da palavra de Deus para o meio, para o teu coração. É um momento também que eu aproveito, né, para dar uma lida. Não que eu não ore depois, que eu não veja depois, que eu não olhe, aleluia. Que eu não veja a mensagem da palavra de Deus depois, mas eu vejo sim. Mas é um momento assim que eu me sinto muito feliz e agradecida a Deus por essa oportunidade, amém? Vamos ler aqui do 20 ao 30, do 20 ao 32, aqui no verso 8, aleluia, no capítulo 8 de Êxodo. É a quarta praga que diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez isso. Então vieram grandes enxames de moscas sobre a casa de Faraó e sobre as casas dos meus servos, e sobre a casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios. Se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de diante de ti, orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a Moisés, conforme a palavra de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir, e não deixou ir, e não deixou ir o seu povo. Então, o que nós vimos aqui neste episódio é que dá a entender que Faraó vai querer amolecer, que Faraó vai querer deixar o povo ir diante de tanta coisa que está acontecendo, diante das pragas e diante da insistência, né, da persistência e insistência de Moisés e Arão. O que a gente vê é que ele pede, né, pede que o povo sacrifique ali dentro, né, apresente seus sacrifícios ao Senhor dentro das terras do Egito. É tanto que Moisés: mas se a gente sacrificar, será se o povo não vai
não vai, como é que diz, que o povo não iria permitir, não é mesmo, que o sacrifício fosse feito dentro das terras do Egito para o Senhor. E depois ele ainda diz que ele deixaria ir ao deserto, mas que eles que não fossem muito longe, né? Ou seja, que eles vão, que não seja muito longe, e depois que retornem, para que continuem, né? Continue o seu trabalho, continue a sua mão de obra. E depois, finalmente, ele diz para Moisés que ore também a ele, que apresente a vida dele ao Senhor. Então, a gente vê que com essas palavras aparentemente conciliadoras, são apenas para livrar-se das pragas, não é mesmo? Apenas para livrar-se dos enxames de abelhas ou de moscas, aleluia, glória a Deus. Então, ele com essas palavras mansas que dá a entender que ele vai permitir que o povo vá sacrificar ao Senhor, dá a entender que ele está ali já quase libertando, deixando o povo ir. Mas não, é só mais uma vez para que ele venha se livrar dos enxames das moscas, né? E não só ele, como também o seu povo. Então, mas logo que ele se vê livre delas, logo que ele se vê livre das moscas pela intercessão de Moisés, esquece a promessa e não deixa o povo sair do Egito. Então a gente vê aí que cada vez mais o coração de Moisés vai se endurecendo as promessas que ele faz diante de Moisés e não as cumpre no dia seguinte. Aleluia. Então a gente vê o registro aqui do versículo, né, desse versículo acima, que são palavras do Senhor Deus a Faraó através de Moisés. Então ele diz: farei distinção entre o meu povo e seu povo, ou seja, na terra de Gozém, onde o povo de Deus habitava, as moscas não foram. Mas ele diz que haveria distinção entre o povo de Deus e o povo do Egito. É tanto que as moscas ficou apenas no Egito, onde o povo de Deus ali habitava, onde o povo de Deus morava, não teve esse enxame de mosca, né? Então a gente vê que Deus faz distinção, quando ele diz que ele faria distinção entre o povo dele, enquanto as moscas invadiriam as casas dos egípcios, e em Gozém elas não estariam, e foi isso que aconteceu. Eu acredito que Faraó deve ter sabido, né? Deste fato, que as moscas não estariam onde os hebreus ali estavam, nas terras de Gozém, mas nós sabemos ali que Deus ele prometeu, né? E ele sabia de tudo isso que Faraó iria endurecer sim o coração. Então o que nos leva a pensar é que o Senhor ele não gostaria que essa distinção se fizesse até os dias de hoje. Como crentes em Cristo, temos que nos distinguir do mundo, não é isso? É mesmo? Do mundo ao redor. Temos que ser diferentes, como diz a palavra de Deus. Nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Então é dessa forma que ele vê, que ele quer que nós sejamos diferentes. Agimos, né? Não é as nossas atitudes sejam diferentes das demais, não é mesmo? Então, que não haja desonestidade, que não haja imoralidade, que não haja mentira, que não haja porfias, que não haja engano no meio do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente vê que Deus, que ele demorou a admitir que Deus era o Senhor mesmo, o Senhor de todas as terras, que Deus era o Senhor de tudo, né? Que Deus tem o poder, que Deus estava ali com o poder sobre todos. E o Senhor disse a Moisés que ele se endureceria o coração. Não estou conseguindo fechar, porque a energia já